Olá a todos. Dando prosseguimento, nós vamos estar apresentando a primeira aula, que é a primeira semana de conteúdo da disciplina Teoria da Computação. E nessa primeira semana nós vamos estar vendo alguns conceitos que vão servir para toda a disciplina. Como eu disse para vocês, essa disciplina é autocontida. Então, tudo que for usado aqui vai ser definido previamente. Então, nessa primeira unidade, nós vamos estar vendo linguagens e gramáticas, o que é um alfabeto, palavra, o que é uma linguagem formal, o que é uma gramática e a hierarquia de Chomsky. Essa primeira aula foi tirada do capítulo 1 desse livro. Foi baseado no capítulo 1 desse livro que estão expostos esses slides que estão apresentando esses conceitos. O primeiro conceito é sobre alfabeto. O que a gente chama de alfabeto? Para falar de alfabeto, a gente tem que definir previamente que é um símbolo, também chamado de caractere, que é uma entidade abstrata que não é definida formalmente. Notadamente, a gente usa letras ou dígitos para identificar um determinado símbolo. E alfabeto nada mais é do que um conjunto finito de símbolos. Por exemplo, ABC, 0 até 9, o conjunto vazio, mesmo sendo um conjunto vazio, ele é um conjunto finito. São exemplos de alfabeto. O que não é alfabeto? É quando eu tenho um conjunto que não é finito, ou um conjunto finito cujos símbolos não são uma entidade abstrata unicamente identificável, não são símbolos. Então, se eu tenho o símbolo A, esse símbolo A é completamente diferente do B, completamente diferente do C. Não poderia ter A e outro símbolo chamado AA, porque eu não sei se o AA é uma composição do símbolo A com outro A, ou seu símbolo AA. Então, para ser um alfabeto, é um conjunto finito de símbolos indivisíveis. Bom, palavra. Qual o conceito de palavra, ou sentença, ou cadeia sobre um determinado alfabeto? Sempre uma cadeia ou uma palavra diz respeito a um determinado alfabeto. Na verdade, é uma sequência finita de símbolos justapostos. Por exemplo, se eu tiver o alfabeto ABC, qualquer cadeia composta de símbolos disso daqui é chamada de cadeia. Por exemplo, A contém apenas um símbolo, que é desse alfabeto. A B, C, B, ela contém 4 símbolos, o A, o B, o C e o B, que estão justapostos, então é uma palavra sobre esse alfabeto. Para identificar uma cadeia que não tem símbolo nenhum, a gente usa o epsilon. É uma palavra vazia, uma cadeia vazia que não tem símbolo nenhuma. E ela é uma palavra sobre qualquer alfabeto, porque qualquer que seja o alfabeto, sempre vai ter uma palavra, uma cadeia, que não tem símbolo nenhum. E como que a gente identifica uma cadeia que não tem símbolo nenhum? A gente usa essa letra grega epsilon. Se eu tenho uma cadeia, eu consigo saber o tamanho, o comprimento dessa cadeia, identificado por esse módulo. Então, barra, palavra, barra, identifica o número de caracteres que essa... Número de caracteres não, o número de símbolos que essa cadeia tem. Às vezes é o número de caracteres se o alfabeto for de caracteres. Por exemplo, se o alfabeto ABC, essa cadeia ABCB tem 4 caracteres. Mas, na verdade, estou falando errado. Ela tem 4 símbolos. O símbolo A, o símbolo B, o símbolo C e o símbolo B. Então, isso tem tamanho 4. A cadeia vazia, ela tem 0 símbolo. Então, o tamanho da cadeia epsilon, então, identificado por tamanho com esse módulo aqui, ela tem tamanho 0. O conjunto de todas as palavras de um alfabeto é denominado de fecho do alfabeto. É o conjunto de todas as palavras possíveis. Palavras de comprimento 0, palavras de comprimento 1, palavras de comprimento 2, e assim sucessivamente. E eu chamo o fecho positivo como o fecho de um determinado conjunto, que é essa identificação, a gente chama de fecho desse alfabeto delta, menos a cadeia vazia. Então, por exemplo, se eu tiver esse alfabeto delta, sigma, desculpa, AB, quem que é o fecho positivo desse alfabeto? Cadeias de comprimento 1, quais são? A e B. Cadeias de comprimento 2, quem são? AA, AB, BA, BB e assim sucessivamente. Cadeia de comprimento 3, e o fecho normal, sem ser o fecho positivo, ele contém a cadeia que não tem símbolo nenhum. Se eu tenho uma cadeia em uma palavra, eu posso falar de prefixo, sufixo, ou subcadeia ou subpalavra. Prefixo é uma sequência inicial daquela cadeia, e sufixo é uma cadeia final daquela cadeia.
E subcadeia ou subpalavra é qualquer sequência de símbolos contíguos que tem aquela palavra. Por exemplo, mas sempre tem que me referenciar para um determinado alfabeto. Então, essa palavra ABCB é uma cadeia desse alfabeto. É uma palavra desse alfabeto. Se ela é uma cadeia, quem são prefixos? É a parte inicial dela, que pode ser o vazio. Pode ser A, pode ser AB, pode ser ABC e ABCB. Toda a parte inicial é chamada de prefixo. E sufixo é o que termina. Então, pode ser o vazio, é um sufixo, é uma cadeia que termina a cadeia original e ela tem comprimento zero. Pode ser o B, pode ser o CB, pode ser BCB e pode ser toda a cadeia. Prefixos e sufixos são também chamados de subpalavras ou subcadeias. Por exemplo, BC é uma parte dessa cadeia. Ela não é nem prefixo e nem sufixo, mas é uma subpalavra, porque ela faz parte dessa cadeia. BCB, ela não é... não, ela é sufixo, então aí está tudo certo. Mas ela também é uma subpalavra, e assim sucessivamente. O que a gente chama de linguagem? Linguagem é um conjunto de palavras sobre um alfabeto. Isso que é a definição formal de uma linguagem. Então, a linguagem formal sobre um alfabeto pode ser um conjunto vazio, pode ser um conjunto que só tem uma palavra, e essa palavra é a palavra que determina uma cadeia vazia. Pode ser um conjunto de palíndromos. O que são palíndromos? São cadeias que têm a mesma leitura da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Por exemplo, se for esse alfabeto, palíndromos de comprimento 0 é o vazio. De comprimento 1 é o A, que pode ser lido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mesmo jeito. De comprimento 1 pode ser B também. De comprimento 2 pode ser AA e BB, mas não pode ser AB nem BA. Por quê? O AB eu não iria ler da mesma maneira do contrário, do fim para o começo. Não é um palíndrome. AA, ABA, BBB, BAB e assim sucessivamente. São cadeias de comprimento 0, cadeias de comprimento 1, cadeias de comprimento 2 e cadeias de comprimento 3. Essa linguagem é uma linguagem infinita. Então, num determinado alfabeto, eu posso determinar várias linguagens. Por exemplo, aqui eu já determinei 3, mas eu poderia ter mais. Quantas linguagens existem que podem ser formadas com determinado alfabeto? Infinitas. Quem são todas essas linguagens possíveis? São todos os subconjuntos daquele conjunto que contém todas as cadeias. São todos os subconjuntos desse conjunto aqui. Bom, falando de cadeias ainda, eu tenho sobre as cadeias operação de concatenação, que é uma operação binária que eu defino como sendo a justaposição das palavras dessa cadeia. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia V, que é AB, e W, que é CD, sobre esse determinado alfabeto, então VW é AB seguido de W, que é CD. VV é AB e AB. Essa concatenação, essa operação de concatenação sobre cadeias de um determinado alfabeto, ela satisfaz as propriedades de associatividade. Então, VWT é a mesma coisa VW com T. Tem um elemento neutro, a cadeia vazia concatenada com W é igual a W. E a cadeia vazia concatenada com W é o próprio W. Então, o W é uma cadeia qualquer e o epsilon é uma cadeia sem símbolo nenhum. Se eu concateno uma cadeia sem símbolo com uma determinada cadeia qualquer, que pode ser inclusive a cadeia vazia, vai dar essa cadeia qualquer. Eu posso ter uma concatenação sucessiva, por exemplo, W ao cubo é W, W, W. W a primeira é W. A quinta é 5As. AN é uma repetição de NAs. Um W a 0, por definição, é a cadeia vazia. Para todo W é diferente de cadeia vazia. Então, o W0 é a própria cadeia vazia. O W1 é o W. O W2 é W concatenado com W. E assim sucessivamente. Bom, chegamos a um novo conceito que é o de gramática. Eu defini o que era uma linguagem formal. O que era uma linguagem formal? É um conjunto finito ou infinito de cadeias sobre um alfabeto. Essa linguagem, se ela fosse infinita, ela tem a sua composição e, às vezes, tem sua regra de formação. Como que eu represento esse conjunto?
Se ele é um conjunto infinito, não tem uma forma de representar. Mas eu quero representar esse conjunto. Então, aí eu tenho um mecanismo para representar esse conjunto, que é a minha linguagem formal, que foi denominado de gramática. Então, gramática é um modelo matemático. Ele tem 4 componentes. Então, ele é um modelo, é uma quádrupla que tem V, T, P e S. Onde V é o conjunto finito de símbolos, também chamado de variáveis ou não terminais, que são símbolos auxiliares. T é um conjunto finito de símbolos, que são terminais, disjuntos desse conjunto V, e eles são os símbolos da linguagem que eu estou querendo definir. Então, a minha linguagem que eu estou querendo representar é uma linguagem de um alfabeto que, na definição da gramática, é esse conjunto T. Essa gramática tem um conjunto finito, outro conjunto finito, e tem um terceiro conjunto finito, que é o conjunto de pares, da forma alfabeta. Alfa é uma subpalavra de V unido com T positivo, então não pode ser a cadeia vazia, pode ser qualquer justaposição de símbolos do alfabeto V ou T. E beta é qualquer justaposição de símbolos de V ou T, incluindo a cadeia vazia. E um quarto componente, que é o elemento de V, desse conjunto de símbolos auxiliares. Então, notem vocês que a gramática é uma quádrupla composta de 4 elementos que são finitos. Portanto, uma gramática tem uma definição finita. Bom, esse conjunto de pares ordenados alfa-beta, ele tem uma representação usando esse símbolo, que é o símbolo de derivação ou definição. Então, alfa deriva beta. Se alfa deriva beta 1, alfa deriva beta n, deriva beta 2 ou deriva beta 3 e assim sucessivamente, eu posso simplificar minha notação usando esse ou aqui. Alfa deriva beta 1, ou beta 2, ou beta n. É uma forma de representar isso. Nós falamos de derivação, mas tem o conceito de derivação para obtenção da linguagem. Então, se eu tenho uma gramática G, e eu vou definir uma derivação como sendo um par ordenado, usando esse símbolo aqui, que é diferente do símbolo anterior, que é da gramática, que é a notação do par ordenado da gramática, onde do lado esquerdo dessa relação é uma cadeia de símbolos, e do lado direito é uma cadeia de símbolos. E quando que eu relaciono que alfa deriva beta? Ele é, de uma forma indutiva, definido assim. Para qualquer produção, se S leva em beta, usando esse símbolo, que é um símbolo da regra de produção, S é o símbolo inicial, então S deriva beta. E para qualquer par, alfa deriva beta, onde beta é beta U, beta V e beta W, é uma composição, uma justaposição de 3 subcadeias, e beta V leva em beta T, é uma regra de produção, então o beta, além de levar nisso daqui, ele leva, onde o beta é composto desses 3, ele leva substituindo, então deixa o beta U, substitui o beta V por beta T, porque tem essa derivação, e chega e compõe com o beta W que estava aqui. Então, se eu tenho uma composição que uma parte dele pode ser substituído por outra, a derivação me diz isso. Então, a derivação é uma substituição de uma subpalavra de acordo com uma regra de produção que está definida na gramática. É essa a definição. E eu tenho sucessivos passos de derivação, que é o fecho de derivação, que é o fecho transitivo e reflexivo, 0 ou mais passos. Se eu quiser determinar um ou mais passos, eu faço o fecho transitivo da relação. E se eu quiser determinar o número exato de passos, eu coloco o i aqui, que é um número natural que diz o número de passos que eu usei. Como que eu faço isso? Eu faço isso para dizer que a gramática, ela define uma linguagem. E quem que é essa linguagem derivada por essa gramática? Então, a gramática é um formalismo axiomático de geração de conjuntos. Ele permite gerar palavras da linguagem que ele está representando. Então, se eu tenho uma gramática G, que é uma quádrupla, VTP e S, a linguagem gerada por esse G, denotado por ela, LG ou gera G, são todas as palavras de símbolos terminais, então são todos os Ws de símbolos terminais, cadeias formadas por símbolos daquele alfabeto T, de tal forma que esse símbolo S derivou nesse W usando uma
ou mais derivação. Então, essa é a definição precisa. Se eu tenho uma gramática, a linguagem que essa gramática está definindo é isso daqui. Por exemplo, os números naturais. Eu tenho uma gramática VTPIS, V é um alfabeto auxiliar, tem dois símbolos, S e D aqui. E T é um alfabeto dos símbolos da linguagem, aqui é de 0 a 9. Então, e as produções têm o quê? É um conjunto finito de regras, que S leva em D, S leva em DS, olha a vírgula aqui, identificando que eu estou separando isso. E D leva em 0, ou 1, ou 2, e eu estou usando isso, essa barra aqui para dar as opções. Então, uma derivação do número 243 existe? Existe. S leva em DS, substitui o S por DS. Esse D eu substituo por 2. Esse S eu substituo por DS. Esse D eu substituo por 4. Esse S eu substituo por D, dando 243. Então, S derivou 243. Portanto, usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivações. Então, 243 é uma sentença dessa linguagem definida por essa gramática. Essa gramática, ela vai gerar todo o conjunto dos números naturais. Tem outra forma de gerar esse 243? Tem sim. Eu poderia gerar S gera DS, esse S gera DS, esse outro S gera D. Então, teria D, D e D. E depois eu substituiria cada um dos Ds por 2 ou 4, 3, respectivamente. Então, essa não é uma maneira única de estar representando a derivação do 243. Existem outras. Duas gramáticas são equivalentes se elas geram a mesma linguagem. Então, se G1 e G2 são gramáticas escritas de forma diferente, usando outros símbolos, coisa e tal, mas se elas geram a mesma linguagem, elas são chamadas de equivalentes. Por convenção, a gente vai estar usando vários símbolos no dia a dia. Se a gente não fala nada, as letras do alfabeto latino maiúsculo, a gente vai usar como símbolos variáveis. Aqueles símbolos que a gramática diz que são símbolos auxiliares. A gente vai usar as letras minúsculas do alfabeto latino, A, B, C, D, como sendo símbolos terminais. E vamos usar as últimas letras do alfabeto, U, V, W, X, Y, Z, quando eu tenho uma cadeia de símbolos só terminais. E eu vou usar as letras gregas, alfa, beta, gama, delta, são palavras, são cadeias ou palavras de símbolos que têm símbolos variáveis, ou símbolos terminais, e símbolos que são variáveis. Essa é a nomenclatura. Se a gente não disser nada, é essa convenção que vai estar sendo estabelecida. Outro exemplo, uma gramática dos identificadores em Pascal. Então, a gramática tem os 4 componentes, VTP e S. O vocabulário tem o símbolo S, C, L, D. E a gente usa aqui, S é o símbolo que identifica um símbolo da gramática, que é um símbolo onde começa a gerar tudo. Ele vem da língua inglesa do start. Então, sempre a gente usa esse S para identificar um símbolo que começa tudo. E os outros símbolos, que são os símbolos auxiliares, têm a ver com o significado que a gente tem. Então, C aqui seria de continuação, L de letra e D de dígito. O alfabeto T, que é o alfabeto da linguagem, tem todos os símbolos do alfabeto latino, mais os dígitos. E as regras? S pode ser definido como sendo uma letra e uma continuação, ou só uma letra. A continuação é uma letra e uma continuação, ou um dígito e uma continuação, ou uma letra ou um dígito. E a letra pode ser de A a Z e o dígito de 0 a 9. Um outro exemplo de gramática seria um texto com aspas balanceadas. Por exemplo, aqui eu tenho os 4 componentes também, V, T, P e S. V só vai ter um símbolo S. O T vai ter o símbolo terminal X e a aspa. O S, ele define como sendo o S de start, né? Ele define como sendo uma aspa, a mesma cadeia e a outra aspa. Ou então, o X seguido de S. Ou então a cadeia vazia.
E com isso a gente consegue definir várias coisas. Eu tenho um outro exemplo aqui que eu defino uma cadeia WW. Eu estou com uma complexidade um pouquinho maior, é uma cadeia, a linguagem só tem WW, de tal forma que W é uma cadeia de AB. Então, como que se explica a lei de formação aqui? Eu tenho um alfabeto não terminal que tem o símbolo inicial S, X, Y, AB e F. O AB, que são as cadeias, os símbolos terminais da linguagem, o conjunto de produções P e S. E S está definido como sendo XY e X. X é que vai começar a gerar as suas cadeias propriamente dito. E o que ele faz? X pode ser o X, e aí um Azinho seguido de um Azão, ou um Bzinho seguido de um Bzão, ou finaliza. Então ele fica gerando que o X fica sendo Azinho, Azão, ou Bzinho, Bzão, até que uma hora ele substitui esse X pelo F. E aí? Aí, para cada A que eu tenho um Azinho depois, eu inverto. Cada A que eu tenho um Bzinho depois, eu inverto. Se eu cheguei num B que tem um Azinho depois, eu inverto. Um Bzão com um Bzinho depois, eu inverto. Até que uma hora eu chego no F, que foi onde finalizou, e aí eu finalizo F com A, eu troco A com F. F com B, eu troco F com B com F. E, finalmente, o F com Y vai vazio. E o Y? O Y estava aqui. O Y estava aqui, e a hora que eu encontro um razão que justapõe esse símbolo aqui, eu passo do outro lado. Então, o Y fica delimitando as duas cadeias. Olha um exemplo. Essa gera XY, que tem que ser isso aqui. Aí o X gera XA e um Azão. XAzinho e Azão. E continua com o X. O X o X ele vira. Então, aqui é assim, ó, o A com Y, ele substitui, ele passa o Y para o outro lado e deixa com Azinho. Então fica XA, YA. Então esse cara já bateu com esse. Aí o X, ele tem um novo sujeito aqui. B e Bzão. Esse B, que tem um Azinho depois, ele inverte de lado. E aí chega o B com Y. O que ele faz? Ele passa o Bzão para o outro lado, virando Bzinho. E assim sucessivamente, até que o X, ele cansa de gerar essas coisas e termina com F. E aí? FA, ele vai passando o F mais para o meio. Então, finalizou, até que uma hora ele chega a FY. Quando chega a FY, ele troca por vazio, e o vazio fica, é uma cadeia que não tem símbolo nenhum, que é o mesmo que TBA-BA. É uma cadeia W, concatenada com a cadeia W, então é W e W. E ele gera, essa gramática, ele gera todas as cadeias que têm uma primeira parte igual à segunda parte. Bom, uma cadeia que chega a ser terminal, uma cadeia que chega que o símbolo S da gramática chega a ser só símbolos da linguagem, é chamado de sentença. Então, se eu consigo, a partir do símbolo S, chegar numa cadeia de símbolos, só símbolos terminais, esse W é chamado de uma sentença da linguagem. E se eu estou no processo intermediário, se a partir de S eu chego numa cadeia W, e esse W não é ainda só de símbolos terminais, mas sim de símbolos da gramática, ele é chamado de forma sentencial. Então, forma sentencial e sentença são duas denominações que se dá para cadeias que são obtidas a partir do símbolo S, usando derivação. Se a cadeia obtida só for símbolos terminais, então ela é uma sentença. Se não, ela é uma forma sentencial. Bom, chegamos na hierarquia de Chomsky.
o que o Chomsky fez? Ele queria fazer um estudo de como estudar as diversas linguagens. E ele fez isso usando o estudo de gramáticas. Então, ele queria definir se eu tenho um determinado alfabeto, qualquer que seja o alfabeto, aqui está em verde todas as linguagens possíveis de um determinado alfabeto. Ele descobriu 4 subclasses bem delimitadas, que é o que está nessa cor, que são as linguagens chamadas de recursivamente enumeráveis, que são descritas por gramáticas com estrutura de frases do tipo 0. Mais embaixo, ele tem as linguagens sensíveis a contexto, que são descritas por gramáticas sensíveis a contexto. Depois tem as linguagens livres de contexto, que são descritas por gramáticas livres de contexto, e mais embaixo possível tem as linguagens regulares, que são descritas por gramáticas regulares. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: a gramática é um modelo matemático finito, com definição precisa. Ele vai colocar algumas restrições nas regras de produção e vai dizer que essa gramática regular, ela tem uma característica. Se ela tem uma característica, ela vai conseguir só produzir conjuntos que estão aqui no amarelo. Então, de todas as linguagens possíveis, alguns conjuntos podem estar aqui no amarelo, outros podem estar aqui, outros podem estar aqui, e outro pode estar aqui, e outro pode estar aqui. Se ela estiver aqui no verde, não vai ter nenhuma gramática que vai conseguir determinar esse conjunto, definir esse conjunto. Se ela estiver aqui nessa área, eu vou ter uma gramática, sim. Essa gramática que não tem restrição nenhuma, como foi definido anteriormente. Aqui, se ele estiver nesse ponto, ele vai ter uma gramática com uma certa restrição. Aqui com uma restrição maior e aqui com uma restrição maior ainda. Esse estudo do Chomsky permitiu que, através do uso das gramáticas, ele conseguisse definir quem são os conjuntos que essas gramáticas definem e dar características e propriedades desses conjuntos. Então, uma gramática ela é dita do tipo 0, que é o que nós definimos, ou com estrutura de frase, se todas as regras de produção alfa, leva em beta, não tiver restrição nenhuma. Ou seja, as cadeias alfa e beta são formadas por símbolos definidos na gramática, e a primeira cadeia não pode ser vazia. Essa é a definição que foi dada da gramática. Essa gramática é do tipo 0. Os próximos tipos de gramática vão ter restrição. A próxima é assim. O alfa leva em beta vai ter a seguinte restrição. O alfa é uma cadeia, o beta também, como era antes, só que o comprimento de alfa tem que ser menor do que de beta, exceto quando o beta for vazio. Em outros autores, fala que esse tipo de gramática ele tem que ser assim. Toda regra tem que ser alfa a beta leva alfa mi beta. Ou seja, eu substituo o A por mi se ele estiver no contexto entre alfa e beta. Essa é uma outra definição das gramáticas do tipo 1, que representa os mesmos tipos de conjunto. Aqui eu tenho um conjunto que é do tipo 1. Então, todas as regras de produção, o lado de cá é menor do que o lado de cá. Aqui tem um símbolo, aqui tem 4. Aqui tem um símbolo, aqui tem 3. Aqui tem 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, 2. Essa gramática está definindo esse conjunto. Então, esse conjunto, ANBNCN, N maior ou igual que 1, é definido por essa gramática. E essa gramática é do tipo 1. Por quê? Porque todas as regras têm o lado esquerdo menor ou igual que o lado direito. Ela tem uma restrição que ela não precisa ser do tipo 0, porque ela satisfaz essa restrição do tipo 1. A próxima restrição são as gramáticas livres de contexto. E a restrição é o seguinte: as regras de produção são do tipo alfa leva em beta. Só que o alfa é um símbolo só. É um símbolo do alfabeto não terminal. E o beta é qualquer coisa. Ou seja, um símbolo, ele descreve... o alfa é um símbolo que pode ser definido como sendo beta. Então, nesse tipo de gramática, e aqui a gente tem um exemplo, que ela tem... é uma gramática, então tem os 4 componentes, e as regras de produção do lado esquerdo só tem um símbolo, do lado direito 2. 1, 2, 3 e 4. 1 e 1. 1 e 2, 1 e 1. Então, essa gramática aqui é uma gramática do tipo 2. Além de satisfazer que o lado esquerdo é menor do que igual que o lado direito, o lado esquerdo só tem um símbolo.
Então, ela é chamada do tipo 2, ou livre de contexto. Essa gramática está definindo essa linguagem. 0 elevado a n, 1 elevado a 2n, 1, 0 elevado a m, 1, e o n e m são maior ou igual que zero. É uma gramática que ele está definindo. Aqui tem um outro exemplo de gramática, que é a gramática típica das linguagens do tipo 2, ou livre de contexto. Todos os símbolos do lado esquerdo são apenas símbolos não terminais desse alfabeto V, e do lado direito, uma cadeia de símbolos. Quem que ele está gerando? Ele está gerando uma cadeia W, que pertence ao fecho desse alfabeto, de A's e B's, e W contém o mesmo número de A's e o número de B's. Ou seja, eu posso também determinar isso, que o comprimento de A's em W é igual ao comprimento de B's em W. E, finalmente, o último tipo de restrição são as gramáticas regulares. As gramáticas regulares também têm regras do tipo alfa leva em beta, só que o alfa é um símbolo, como já era do tipo 2. E o beta? Ou é um símbolo terminal, ou é um símbolo não terminal seguido de um terminal. Então, alfa e beta são formados por símbolos definidos na gramática, e a cadeia alfa tem que ser um símbolo não terminal. E a cadeia beta? Ou é um símbolo terminal, ou é um símbolo terminal seguido de não terminal. Travou.